tem uma receita aí, né? Jogo com Galo. 1 a menos, vitória do Fogão. Esse não foi no comecinho 1 a menos, né? Porque na final da Libertadores jogo, o Gregory foi expulso logo de saída, né? Mas enfim, para dar aquela... O torcedor do Botafogo adora esse tipo de situação, tem um saborzinho, né? tem um saborzinho. Então, mais uma vitória do Botafogo contra o Atlético Mineiro com um jogador a menos, né? No Newton Santos, o Botafogo conseguiu um bom resultado e é um resultado que dá aquela tranquilidade para um técnico que já estava pressionado. Saiu até na imprensa internacional, porque como o David Ancelotti é filho do Ancelotti, tem notícia dele na Itália, tem notícia na Espanha, estava todo mundo dizendo, olha, se ele não vencer essa partida, talvez ele tenha dificuldade de continuidade do trabalho. Depois que aquele empate, ficou esquisito, então, era importante para o Botafogo. Aí o novo goleiro titular do Botafogo, depois que o John saiu, o Neto se machucou, o Léo Link fazendo boas defesas, a bola que acerta na trave, o Botafogo com dificuldade no começo de partida. O Atlético, gente, o Atlético tem um bom time, mas está numa fase terrível. Trocou de técnico, saiu o Cuca, entrou o São Paulo e as coisas não melhoraram. Mas tem jogadores, olha o Hulk, por exemplo. Jogador de imensa categoria, de imensa qualidade. O time do Atlético é todo assim, mas não tem se acertado no campeonato. E aí o Botafogo, depois que perdeu o Cris Ramos, né, que deu uma cotovelada no Igor Gomes, e aí, hoje em dia, esse tipo de lance não tem como passar, o Botafogo ficou com 1 a menos, deu aquele sentimento, aquela história. O Botafogo com 1 a menos contra o Atlético vai dar certo, como deu na final da Libertadores, e mais uma vez deu certo. O Santi Rodrigues acertando primeiro esse gol cabeceio. do uruguaio, né? Primeiro gol de um jogador que vem entrando bem na equipe, que vem se acertando, vem se adaptando, né? Jogada legal ali pela esquerda, o cruzamento, e o Botafogo chegando a 1 a 0 para dar aquele alívio no torcedor, que tinha chamado o time de sem vergonha na última partida, que tinha dito fora Ancelotti no caso o David, o Ancelotinho, né? Mas que agora pode ficar um pouquinho mais tranquilo. E foram muitos reforços, demora para se acertar, exatamente. né? O problema é que o planejamento do Botafogo, eu ia dizer que o planejamento foi ruim, mas mal teve planejamento, tá? O time foi largado no começo da temporada, não tinha técnico, abriu mão de conquistas como a Supercopa, como a Recopa, de disputar, né? Aí depois contratou um técnico, demitiu no meio da Copa do Mundo de Clubes. Muitas saídas. Trocou jogadores. Tinha jogador que chegou esse ano e saiu esse ano. Então, assim, fica difícil montar uma equipe. E até que o Botafogo consegue se posicionar bem dentro da classificação do Campeonato Brasileiro, que a gente vai ver agora e depois a gente vai falar do Clássico, tá? E aí a gente vê de novo a classificação também. Flamengo com 51, vou abordar o Flamengo depois. Cruzeiro, Palmeiras, 50 e 49. Olha o Botafogo, entre os 6 primeiros colocados com 39. O pessoal aqui da parte de cima ganhou, assim, conseguiu aproveitar bem os seus jogos, tá? E o Botafogo foi um deles. Vai tentando abrir uma diferença em relação ao 7º colocado, que é o São Paulo, que tropeçou frente ao Santos. Então, o Botafogo precisa ficar entre esses 6 primeiros, não só para se classificar para a Libertadores. Como a campanha do Campeonato Carioca foi um vexame, o Botafogo não tem vaga na próxima Copa do Brasil. Ele tem que estar entre os times classificados para a Libertadores para poder jogar também a Copa do Brasil. Bandeira, tem Botafogo também durante a semana, né? Durante tá eliminado a de semana. tudo, mas tem mesmo assim vai ter Botafogo, é isso? Diminuiu a distância pro Flamengo, atenção, abram o olho. Feliz 2026, Bandeira. Não, pra tem você, feliz Tem que 2026. se classificar pra Libertadores. Tá em quinto, o Mirassol, chato verdade. pra caramba, tá no G4. Mas o Botafogo tá em quinto, foi uma boa vitória sábado. Quando expulsaram o Cris Ramos, a galera falou, contra o Galo, expulsou um. Protocolo ativado. E aí o time se portou Isso é muito jogada bem. ensaiada, né? Jogada ensaiada do time. Torcedor do Galo reclamando da arbitragem. Como expulsa o jogador do Botafogo? Não pode. Chama o VAR! Chama o VAR! E aí o Botafogo vai jogar contra o Grêmio, mas vai motivado por conta dessa vitória, que foi muito boa realmente. O jogo não tava bom, hein? O jogo contra o Atlético Mineiro tava esquisito. O Galo tava até melhor. Isso é saindo da graça agora, falando sério. O Hulk não, ele deu um passe de calcanhar. Alguém chutou uma bola na trave. Aí o Cris Ramos foi expulso numa bobeira, rapaz. Bateram um escanteio, ele se ajeitando na área, largou o braço, pegou o cotovelo. Quando o VAR chamou, todo mundo pensou, opa, pênalti pro Fogão, é agora. Aí vem o árbitro com a notícia melhor. Expulsão do jogador do Botafogo. Aí no segundo tempo, o Montoro, que é muito especial, joga muito, recebeu esse bolão do Marlon, fez todo aquele salseiro ali. E o Santiago, que fez o gol, é uma grande notícia. O Santiago Rodrigues chegou no início do ano sob muita expectativa, porque era o jogador em tese para substituir o Almada. Acabou que ele se encontrou do outro lado, na ponta direita. Quem está na ponta esquerda é o Montoro.
Só que o Botafogo fez algo que a torcida também, com razão, está reclamando muito, que é liberar o Montoro para o Mundial Sub-20. A torcida está chateadíssima com isso. Eu entendo que o clube é uma SAF, tem que potencializar ativo e tudo aquilo, mas o Montoro já está demonstrando no Campeonato Brasileiro a qualidade que tem. Mas tudo bem, vai jogar lá na Argentina, jogaria contra o Grêmio. Aí o que acontece? Não vai jogar porque tomou o terceiro amarelo. Aí o Botafogo já não tem o Montoro, não vai ter o Cris Ramos centroavante e pode vir a ter a volta do Arthur Cabral. Treinou hoje, o Alex Telles também não jogou e treinou hoje, então o Botafogo pode ter um centroavante contra o Grêmio se o Arthur Cabral conseguir jogar, ele que estava com um edema ósseo. Então o Botafogo vem de uma vitória contra o Atlético Mineiro, um empate contra o Mirassol, tinha perdido para o São Paulo, tinha vencido o jogo anterior. No Campeonato Brasileiro hoje, o Botafogo tem um perfil equilibrado. Se quiser ser campeão, é muito mais difícil, porque Palmeiras e Flamengo estão bem, estão lá na frente. Palmeiras, então, neste momento, neste recorte da temporada, está arrasador, jogando muita bola. E o Botafogo teria que fazer muito mais para pensar em título. Vitinho sempre bem nos jogos e perdendo uma chance clara como essa aí. Bolão, hein? Bolão do Montoro. Montoro, joga bolão muito do Montoro. Joga demais. E aí o Botafogo teria que fazer muito mais para ser campeão, mais pensando em G4. O time disputa, vai disputar ali com o Mirassol. Vou agradecer muito ao Vasco, se venceu o Bahia, Garoni, que também está por ali. A expectativa é essa. O Vasco... Bahia e Cruzeiro, né? Flamengo, Botafogo, todo mundo agradece. O Bahia não vem bem, o Bahia vem Não. de derrota de 5-1 pro Mirassol. O Bahia perdeu pro Cruzeiro 2-1, empatou com o Ceará agora. Tava perdendo, né? Tava perdendo pro Ceará e... Tava perdendo pro Ceará, acabou empatando, né? 1-1 lá no Castelão. E agora vai enfrentar o Vasco. Então, jogos no mesmo horário. O Bahia pode perder ponto pro Vasco, o Botafogo ganhar do Grêmio com todas as chances lá no Sul. O Grêmio ontem foi heróico, realmente, venceu o Inter fora de casa, com os pênaltis que deram pro Inter, assim, uma loucura também. Sim. No finalzinho ali, o Alan Patrick ainda perdeu o pênalti, mas o Grêmio não vem jogando bem, né? Era um jogo muito perigoso lá em Porto Alegre, o Grêmio não vem jogando bem, e tem o Arthur, que voltou agora expulso também, não vai poder jogar contra o Botafogo, ele acabou de retornar. Então o Botafogo, Ilan, tem grandes chances de vencer o Grêmio, mesmo no Olímpico. Brincadeira. Vai ser no mesmo Olímpico. lá... É reinauguração do Olímpico. Reinauguração. É reinauguração. O Botafogo tem 5... Olha que jogada do Montoro, gente, que coisa linda. Aliás, te agradeço se o Botafogo vencer o Grêmio também, tá? Ah, então vamos fazer essa troca? Vamos. Vocês vencem o Grêmio, a gente vence o Bahia. Vasco e acho vence que o Bahia e fica o vai ser um clássico. belo programa na quinta-feira. Vai ser legal. Todo mundo feliz? Todo mundo feliz, tranquilo. Então é isso. O Botafogo vencendo o Grêmio se coloca ali no G4 novamente. Aí tem questão de jogo a mais, jogo a menos. Algo que o futebol brasileiro tem que resolver de novo. Até envolvendo todos aqui na discussão. O futebol brasileiro tem que resolver isso para todos os times estarem com o mesmo número de jogos, né? Porque é horrível. Aí o Flamengo tem um jogo a menos que o Palmeiras, a mais que o Palmeiras. Aí tem jogo a menos que outro time. Aí o Botafogo tem 2 jogos a menos que um time, tem 3 jogos a mais que outro. E a gente não consegue nem fazer uma avaliação, uma análise melhor por conta disso também. E a pressão muda, né? E a pressão Porque assim, você entra, às vezes você tá com 3 jogos a menos, mas você tá na zona de rebaixamento, você fala, pô, se eu não ganhar os 3, você não... Não adianta nada. O ideal é você estar ali sempre todo mundo junto pra você ter uma noção realmente de crescimento, né? Como que resolve? Então, ajustar calendário, né? tem que Copa do estudar o Mundo de calendário. Clubes. A data FIFA, na verdade, até tá beneficiando, né? Você consegue corrigir um Sim, pouquinho um disso aí pouquinho. durante a data FIFA. Mas aí já a data FIFA corrige um pouquinho, mas Botafogo foi jogar a Copa do Brasil com um jogador que chegou 5 da manhã. Eu não tô nem reclamando, porque o Vasco poderia ter isso também, que é pra todo mundo. Mas o Savarino não dormiu, chegou 5 da manhã. Aí teve que entrar no intervalo. Vitinho jogou na terça na altitude de 4.000 metros. Aí chegou na quarta, não treinou. Aí teve que entrar no segundo tempo. E já aconteceu com o Flamengo, e acontece com o Palmeiras. Poderia acontecer com qualquer outro. Tem que ver o modelo que dá certo lá fora, se tem algum modelo 100%, e tentar copiar isso urgentemente, porque é muito ruim. Aí o Botafogo vai fazer um jogo atrasado agora, porque o Grêmio estava na Sul-Americana. Só que já vai ficar adiantado em relação a outros clubes. E a gente fica aqui, G4, G6, título, muito complicado. O Soteldo nem conseguiu jogar quando voltou agora da Venezuela. Coitado, Um absurdo, né? O Soteldo Um absurdo. é um eterno calendário, é um calendário humano. Eu tô dizendo que o Fluminense foi beneficiado por isso, porque ele não pôde jogar. Mas é isso. No mais, pelo menos vamos tranquilos pro Sul. Espero que continuemos, voltemos tranquilos, porque foi uma vitória muito importante. O Botafogo estava entrando aí numa situação problemática dentro do campeonato. Porque, Ilan, se você fala que
não tem mais nada, que acabou o ano, se o Botafogo fica em sétimo, aí acaba meu 26, amigo, né? aí Não é que o acaba ano 25, não. que Acaba vem. 2026. Exatamente. Não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, complica. A Raíssa tá querendo falar sobre o Botafogo. Tá na cara dela isso. Tá, olha. ela tá Tô vendo. super... Né, Raíssa, Ela tá sobre a super vitória do indignada com o Botafogo. Flamengo e com amor pra dar pro Botafogo. Fala, Raíssa. Não, eu assisti não assisti o jogo inteiro, mas assisti boa parte do jogo do Botafogo. De fato, em alguns momentos o Atlético esteve melhor, mas o Botafogo conseguiu a vitória, uma vitória importantíssima, inclusive, e é o que o Bandeira falou, o Botafogo precisa acordar, né? A temporada, enfim, precisa começar, o Botafogo precisa encaixar uma boa sequência, porque não está em jogo mais 2025, acho que está em jogo 2026. O Botafogo não está classificado para a Copa do Brasil, o Botafogo, pelo investimento que tem que disputar a Libertadores, tem que disputar a Copa do Brasil, e pode ser um fiel da balança aí, o Botafogo, por exemplo, tem um duelo contra o Flamengo no Newton Santos. O Botafogo ainda pode brincar de tirar pontos aí de times que estão na busca pelo título, pelo elenco que o Botafogo tem, pela força do investimento que o Botafogo fez. A gente espera que esse time do Botafogo jogue mais. Agora, essa situação do Montoro, eu acho que é preocupante pro Botafogo, porque é uma perda técnica muito grande. Né? É um jogador diferente, um jogador que consegue fazer o que ele fez nessa jogada aí no gol do Botafogo. Então, assim, realmente é uma perda técnica muito grande para esse Botafogo. O Vasco não liberou o Ryan, por exemplo. Exatamente. O Atlético Mineiro não liberou, acho que é Ivan, eu esqueci o nome, do lateral direito, zagueiro também, chileno. Muitos clubes não liberaram. Fernanda. Ivan Roman, isso mesmo. De Galo. Torcedora do Atlético aqui, querida. Mas é isso. E aí o Botafogo tem que pensar na temporada que vem, já se planejando agora também, né? Que é o que a gente fala sobre os clubes que começam a temporada anterior, se planejando em setembro, outubro. Tem que começar a se planejar agora. O Botafogo pega em casa o Flamengo e pega fora o Cruzeiro, para falar que a Raíssa falou sobre ser fiel da balança. Quanto o Palmeiras, o Botafogo já jogou as duas. Então tem que pensar nisso, pensar em se classificar mesmo para Libertadores, para a Copa do Brasil. Já pensaram? O América foi para a Copa do Brasil, o Botafogo não. Vai estar do Rio. Quarta força do Rio, não, né? Botafogo é a primeira, né? Então tá tudo certo. E, Ilan, depois do jogo de Porto Alegre, agora boa notícia pro nosso apresentador. Jogo lá no Olímpico, né? Jogo no Olímpico. Agora baita notícia pro apresentador deste programa. Depois do jogo no Olímpico, quarta-feira, o Botafogo enfrenta o Fluminense no Maraca domingo. Legal. Vai ser a segunda-feira Vai ser no Maraca, né? Vai ser no Maraca. Vai ser no Maracanã. Vai ser segunda-feira animada. Não. Pros tricolores é uma boa notícia mesmo. O Botafogo é freguês do Fluminense. É verdade, verdade. Só Querem dá que um eu saia? Google aí, você vai ver, né? Vai Querem ver que eu é saia freguês, daqui? freguês. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Se resolver Tá tranquilo. Que não quer abrir isso gente. agora, que eu. Pelo amor de Deus, a Botafogo. A zica. Ganhou tanto do Fluminense recentemente. Agora vai querer inventar graça? Agora que eu tô aqui. Agora que eu tô Ó, aqui. eu vou falar o que eu falei no grupo, tá? Mário, obrigado por isso. Né? Vou pegar os prints. Nunca imaginei que esse momento um dia ia chegar, mas chegou, né? Eu vou pegar os prints do Ilan no grupo, quando acontece algo com o Botafogo, vou colar no vestiário aqui, ó. As nossas conversas do grupo eu mando tudo meu advogado. Eu vou colar no O vestiário. dia que eu sair daqui, ó, insalubridade. O meu advogado está no grupo, vocês Está nunca no grupo. repararam, ele tá lá, oculto lá. É o Mário? É o Mário, é o Mário. É o Mário. Olha, mas o Fluminense Ele botou advogado no grupo. Ele botou advogado no grupo. Botou lá. Se tem algum problema, ele manda virar a mesa. Isso mesmo, isso mesmo. Ó, depois ele corre no Maracanã. Aquilo que parecia. Fecha aqui, Cris. Impossível. Eu nem sei mais usar. O que é isso, Alex? É que tá empoeirado. Ah, sai fora, Alex. Agora você. Toma! Cuidado. Qual o nome daquele negócio que bota na roupa quando tá muito tempo guardado? É, naftalina. Cuidado pra não atacar a alergia aí. Ó, eu sou alérgico, hein? Ácaro, segundo Dona Carla. Não, isso aqui é... Não há tudo. Outro dia eu fui passar um perfume pra eu ficar cheirosa pra entrar no programa. Eu vi assim, tch, aí ele, tch. Falei, gente, o que é isso? Ataca a garganta Que também. isso? Na hora. Parecia uma coisa... Ó o meu barulho. Ah, eu tava com saudade, Pedrosa. Tá em crise? Chama o galo. Olha, o que vocês pensaram na hora que E eu no disse que eu tinha sábado? um a menos? Eu já pensei, rapaz. Sabe o que eu fiz? Eu liguei pro árbitro e falei assim, ativar protocolo Gregory. É. Aí ganhei.
Ai, Incrível, cara. jogador a menos. O Botafogo venceu o Atlético Mineiro em casa por 1-0. Pra quem não gosta ou não lembra, não gosta de futebol ou não lembra, no ano passado o Botafogo jogou a final da Libertadores, aquele jogo que eu quase fui de arrasta pra cima. Quase. O Botafogo teve um jogador expulso nos primeiros segundos da partida, passou o jogo inteiro com um a menos e venceu esse Atlético Mineiro Venceu, e foi não, campeão. massacrou. Eu tinha o meu desequilibrante, que era o meu Massacrou. LH. E aí, o que aconteceu no jogo de final de semana? O Botafogo meio combalido, veio um pouco sem moral do jogo do empate contra o Mirassol também em casa. E aí, 45 do primeiro tempo, o Cris Ramos, o meu CR9, deu-lhe uma cotovelada que eu nunca mais tinha visto no futebol. Eu falei, o que aconteceu? Ele esqueceu que tinha VAR. O que tá acontecendo? Foi expulso. Falei, devo me preocupar ou devo me alegrar? Devo me alegrar. O Botafogo ganhou o gol do Santi Rodrigues, que nem é tão alto assim de cabeça, uma jogadaça do Montoro. E aí, com esse resultado, o Botafogo subiu um pouquinho o elevador e tá ali no bolo do G4, brigando pela vaga ali no G4 do Brasileirão. Pedrosa, e aí mais um belo jogo do Santi Rodrigues. E eu acho que ele pode ser um belo exemplo do quanto alguns jogadores precisam de tempo para se adaptar. Total. E precisa de sequência também, hein? Eu queria te perguntar primeiro uma coisa. O Montoro realmente vai pra Copa? Vai. E essa seria a minha crítica. Vai. Tá de sacanagem, né? Alô, Botafogo! Você tá de sacanagem, né, Botafogo? Só tem uma explicação, Pedrosa, que é valorizar o jogador pra vender. Ou já é tinha um a única acordo com o explicação. empresário. Não é. É a única explicação. Que ele é um menino de 18 anos e diz que é o sonho da vida dele. Jogar no Botafogo? Também. Mas jogar a Copa lá do não sei o quê, do Sub-9, do Gente, Sub-8. É uma Entendeu? loucura. Mundial Sub-20. E ele tem grande chance de se 4 destacar jogos. mesmo, porque ele é um monstro. Claro, garoto bom. Mas, se eu fosse o Botafogo, eu jamais liberaria. A mesma situação do Ryan. Do Ryan, Pra né? mim, mesma O situação. Vasco não liberou o Ryan, né? Exato. O Vasco não liberou. O Vasco bateu o pé, E você você não vai. sabe que esse é o grande debate com a torcida do Botafogo, da torcida ficar brava, óbvio, né, de liberar os jogadores, porque o John tem essa questão, o sonho do jogador é jogar não sei aonde. Aí, então, eu não queria te perder, mas pode ir. Aí ficam brincando, mas que esse negócio de sonho, realiza meu sonho. Porque ele tem essa forma de conduzir Total. Na questão administrativa ali do Botafogo, de liberar os jogadores que querem sonhar em outro lugar, Sim. de liberar o jogador para sua seleção. E isso é um debate muito grande no futebol, porque aí ele vai para a seleção dele e vai realizar um sonho como pessoa. Exato. Mas o Botafogo vai ficar desguarnecido aí 4 jogos sem um menino. E até uma informação legal que a Copa do Mundo Sub-20, apesar de ser uma competição da FIFA, não é data FIFA. Não é. Então você precisa da liberação do clube para que esse atleta vá. Tu lembra quando o Flamengo não liberou o Pedro para as Olimpíadas? Não foi o A Gerson mesma também, coisa. não? O Gerson foi O profissional, Gerson né? ele pediu para não ir na ocasião. Eu achava que era. Aí depois, como eu fui apurar a situação do Ryan, não é. O Vasco não. tem que liberar, assim como o Botafogo liberou. Sobre o Santi, perfeito o que você falou, Fernanda. Todos os jogadores... Tá fora do próximo jogo por cartão, tá? Exato, mas o que eu quero ganhou dizer sequência. é o crescimento que esse cara tá tendo. O Santos tem participado como meia, pisando na área, tem dado assistência, tem jogado do lado direito quando é necessário, do lado esquerdo quando é necessário. Então é um jogador que quando ele chega da MLS, todo mundo falou, cara, custou o que custou, joga muito. É um jogador que vai conseguir render com a camisa do Botafogo. Só que o tempo de adaptação de cada atleta, ainda mais ao futebol brasileiro, que tá longe de ser ruim, o futebol brasileiro é muito bom, certamente é uma das 5 melhores ligas do mundo, é muito difícil de você jogar aqui, cara. A rotação é completamente diferente. E ele mostra que no momento oportuno, ganhando a oportunidade como o Ancelotti está dando para ele cresceu. Eu acho que é isso que reflete esse grande jogo que esse jogador fez e que tem crescido cada vez mais. Para mim é titular absoluto do Botafogo. Então, assim, a vitória é mais importante, não só pela situação na tabela, mas por tudo que a gente brincou aqui, a poeira, tal. O Botafogo precisava voltar a vencer. E quando tem um cenário em que remete também ao momento histórico do clube, acho que a confiança vai lá para cima. E eu acho que esse é o ponto. Se tivesse vencido 1-0 o Galo, normal, ia ser outra coisa. É igual o 3-3 com o Mirassol. Se Sim. fosse 1-1, 2-2, 3-3. O futebol, às vezes, o enredo, ele machuca mais do que o resultado. Total, claro. E isso é muito bizarro se a gente pensar. Meu Deus, mas um jogo que valia 3 pontos igual a todos os outros. Mas é um jogo de moral, é um jogo de respeito, é um jogo que tem muito mais coisas envolvidas além do que aquela pontuação natural. E para esse jogo aqui, o torcedor tava combalido, tava chateado, tava cansado, queria resgatar alguma coisa. E resgatou logo uma final de Libertadores e ganhando os pontinhos em casa, coisa muito incomum com o David Ancelotti,
mascote que sempre empatou os seus resultados no Campeonato Brasileiro, tirando do Bragantino em casa, Pedrosa. Ou Vene Casagrande. A gente costuma dizer coisas que só acontecem com o Botafogo quando acontece algo de negativo. Mas nesse caso, algo de positivo a gente precisa dizer. Coisas que só acontecem com o Botafogo. Em cima do seu discurso aí, agora eu concordo plenamente. Inclusive, vou pegar a entrevista do Marlon Freitas durante o jogo, no intervalo e após o jogo. É um jogador que sabia da importância dessa vitória jogando em casa, independentemente da forma, do contexto. E assim, o contexto remetendo à final da Libertadores foi maravilhoso para o torcedor alvinegro. Então, de fato, independentemente da posição na tabela, eu acho que essa vitória, querendo ou não, dá aquele resgate de ânimo aos jogadores e também à torcida alvinegra. Agora, repito, fica aqui minha crítica na liberação ao Montoro. Você não pode liberar esse jogador nesse momento que o Botafogo está vivendo, e a partida que ele fez, embora o Santos tenha feito gol e tenha feito uma boa partida, eu acho que o Montoro foi o melhor em campo. Jogou muita bola. Então, assim, lamentavelmente o Botafogo vai, entre aspas, ter que liberar esse jogador. Mas, repito, se eu pudesse escolher, ele teria que ficar. E Pedrosa, Deus é tão perfeitinho que no ano passado ele olhou e falou assim, essa cavalaria aí consegue jogar um jogo inteirinho com a menos. Aí ele olhou esse ano e falou, bom, essa cavalaria aí consegue jogar 45 minutos com o jogo a menos. Não 90. Metade da aí ele força, falou, né? no 45 do primeiro tempo, ali, agora vai. Aí ele tirou, porque aí eu não sei se essa cavalaria ia aguentar também 90, entendeu? E, Tá cara, entendendo? sabe o que é mais louco? Eu acho muito que possa ter afetado o mental dos jogadores do Galo, certeza, sabia? com certeza. Até alguns jogadores que não são remanescentes do que aconteceu, mas eu não duvido nada, cara. Claro. Deles terem baixado o mental e olhado, cara, não é possível que isso vai acontecer de novo. E aconteceu. E o Hulk nunca fez gol no Botafogo, em 5 anos de futebol Ele brasileiro. tá 1 ano sem fazer gol de bola rolando no brasileiro. Olha só. E o Atlético Mineiro tá 1 mês sem vencer. Gente, é muito um absurdo. coisa, é muito coisa. E olha, você falou que tem coisas que só acontecem com o Botafogo? Sabe quem tá hoje concorrendo a prêmio de Clube do Ano, Alex? É o meu fogão. Olha aí, ó, é o representante do futebol sul-americano para disputa do Clube do Ano, e o vencedor vai ser conhecido logo mais, 4 da tarde, na cerimônia que está acontecendo em Paris, tá? Vai acontecer daqui a pouquinho. O Glorioso concorre ao lado do PSG, do Barcelona, do Liverpool e do Chelsea. O Negro terá 4 representantes oficiais no evento e, obviamente, o John Textor está entre eles. O time é o primeiro clube brasileiro a ser indicado ao prêmio de melhor clube do ano. Olha que chique! Olha aqui, bota aqui no meu telão. Gigante. Barcelona, Fogão, Chelsea, Liverpool, Paris Saint-Germain. Aqui, esse aqui é meu freguês. Eu não tô rindo. Bem, cara. Eu não tô rindo de sacanagem, não. Bota aí no Google, garoto. O único momento que o PSG vai ganhar do Botafogo é hoje. Tu acha que o PSG vai ganhar? Acho que o PSG vai levar. Tu acha que o PSG leva? É o clube do ano, pô. Que isso? Eu Ganhou que fui o Champions ano, meu é League, 24. ganhou- Meu número da sorte. Ô, Venê, vê aí na história se Eu tava vendo como o que é PSG freguês em nunca francês. ganhou. É. Vai, lê. Criando. Não, joga aí pra vocês verem. O PSG nunca ganhou do Fogão na Eu não tô história. rindo, eu tô falando sério. É sério isso. falando sério. Eu ri porque eu achei boa a sua pegada, de verdade. Ou o Chelsea, né? Porque o Chelsea foi campeão da Copa também. Assim como o Chelsea é freguês do Flamengo, por exemplo. Exato. E o Liverpool? Ah, não. Aí não. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.